Os donos da bola. Oferecimento Master Hotéis. Cada hotel uma experiência master. KTO.com, onde a diversão acontece. E Redmac, construção, reforma e decoração. Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube e, é claro, também na Rádio Bandeirantes FM 94.9, dando nosso boa tarde, agradecendo a sintonia e a compreensão de vocês que o nosso debate, às vezes, é recheado de teses absurdas. Afinal, temos aqui Francisco Ribeiro Neto, né, para nos abrilhantar com as suas... Olha aí, ó. Sério? Começou. É sexta-feira, você está bem... Tá bem animado na sexta-feira, né? Não, tô sim, porque aguardem novidades. Me permita, no New canal do Ribeiro Neto. E falando em YouTube, nós temos uma enquete interativa que pergunta para vocês, na aba Comunidades, o seguinte: pensando na decisão contra o River, como você escalaria o Inter para o jogo deste sábado? Titulares, força máxima, para dar sequência, para dar repetição, para melhorar o time para terça-feira. Time misto, preserva alguns, meio time titular, a meio mastro, aquela coisa, ou um time completamente de reservas. Vote lá na nossa live de YouTube, na aba Comunidades. Lucas Dias, na Central Band do Esporte, tem Inter e Corinthians amanhã, 6h30, o famoso 18h30 no Beira Rio. Cudê manda a campo que time? Misto titular ou um reservão? Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Essa é a grande dúvida, tá? Ainda tem uma atividade hoje à tarde com portões fechados no CT Parque Gigante. Mas ontem eu estive também no treinamento do Internacional, que foi à tarde, e a parte inicial foi aberta. E o destaque fica: nenhum dos jogadores titulares trabalhou. Todos os jogadores fizeram somente aquecimento e voltaram para a academia. Não teve treino com bola no gramado do CT Parque Gigante, o que aumenta o indicativo de uma equipe, se não totalmente reserva, olha, com pouquíssimos titulares para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Imaginando isso, tá, Meneghetti? A gente tem um provável Inter com Sérgio Rocher no gol, sendo mantido, goleiro não tem por que mudar. Na lateral direita, tendência de Rômulo, que vem atuando como lateral direito com o Cudê. Igor Gomes e Nico Hernandes, a dupla de zaga, e Tauan Lara na lateral esquerda. No meio de campo, Campanharo como primeiro homem, Bruno Henrique na vaga de Charles Arangues, e aí Maurício, que está voltando de lesão, na direita, Pedro Henrique na esquerda, na frente os dois atacantes, Luiz Adriano e Luca. Repito, tem mais um treinamento hoje, mas a tendência é que tenhamos muitos reservas amanhã em campo contra o Corinthians. Paulinho, por favor, bota esse time do Internacional aí, que o Lucas chamou na tela, porque isso aí é um time reserva, com alguns jogadores que a gente espera que virem titulares ali na frente, e com outros jogadores que foram titular há bem pouco tempo atrás. Maurício, o Campanharo era titular, por deficiência de contingente, de número de jogadores para a posição. Luiz Adriano era titular. Bruno Henrique, a gente espera que seja titular ali na frente. Pedro Henrique, mas é um time reserva. Em tese, se o Cudê mantiver a escalação do jogo com o River lá Monumental para o jogo de terça-feira, nós teremos o goleiro, o Rocher, o Vitão ali que é dúvida com o Igor Gomes, e deu, se for o mesmo time. Então, Ribeiro, o Cudê está sinalizando com o time reserva. Eu tô com uma certa dificuldade. A gente vê. Quem está abaixo do Rômulo ali? Lateral direito. Igor Gomes. Tá. Igor Gomes e o Vitão na zaga. Tá. Desculpe. Eu tenho que dar uma revisada aqui, né? Tem hora de dar uma revisada. Tá. A gente vê que tu tem dificuldade. A gente vê que para enxergar futebol. A gente está observando isso, está com uma dificuldade para enxergar futebol. Agora pode ser a explicação que não seja o teu conteúdo das tuas ideias. Pode ser uma questão da luneta. Não é, Meneghetti, mas tudo bem, tá valendo. Eu tô acostumado com isso e eu não fico nem um pouco atribulado com esse bullying que o telespectador sabe que eu sofro todos os dias aqui nesse programa. Todos os dias. Todos os dias. Meneghetti, só é aceitável isso aí, só é aceitável porque realmente terça-feira é o jogo do ano. E não é só o do ano, é o jogo da gestão. Opa! Então, dá para se compreender, se poupar jogadores e tudo mais, não tem nenhum problema, tá? Porque, vamos combinar entre nós aqui, o Campeonato Brasileiro virou um campeonato de passagem para o Internacional. Ou seja, até a sua vida na Libertadores da América é uma coisa em segundo plano que o Inter tem que cuidar ali, ó, de canto, né? Para não deixar perigar e tal. E é só isso. Por quê?
Porque a gente sabe que lá no final das contas, o número de vagas para Libertadores da América se transforma em 7, 8, a gente não sabe bem. E está tudo meio apertadinho, vamos combinar. Então, dá para fazer esse tipo de situação que em outros momentos eu acharia um absurdo. Mas, gente, terça-feira é o jogo da gestão, é o jogo do ano, tá? Então, vale o quê? Vale a possibilidade, inclusive, né, de uma sobrevida do presidente Barcelos, pensando, evidentemente, por que nós vamos esconder? Tem um processo eleitoral que já está em andamento. Tá? Então, vale muita coisa, muita coisa. Vale, inclusive, né, pelo investimento que foi... Pegaram a... Como é que é? Eu adoro essa expressão. Não teve, financeira, como é que é? Tu errou. Tu já errou antes de falar. Não, mas eu não concluí. Porque nunca teve austeridade financeira no Internacional. Não, mas nunca isso teve Pode austeridade. abreviar o fechamento dela? Eu ia perguntar se era Mas não hoje. é, eu tenho que aproveitar, Meneghetti, que tu, graças a Deus, me deu a Tá, então vai, inicial, conclui, por favor. Porque depois o Daniel não me deixa falar. Por favor. Então, assim, ó, então, chutaram a austeridade financeira, né? Chutaram. Não tá? teve, E nunca aí teve. o seguinte, tá? Gastaram os tubos e isso tá valendo também. Tá valendo muita Obrigado, Ribeiro. coisa. Então, essa é a minha opinião. E obrigado pela atenção. Só para não deixar passar aqui, o Ribeiro Neto falou uma inverdade. Nunca teve austeridade financeira no Internacional. Não, mas nem é nessa gestão, vendido. nem na outra, É nem na vendido. anterior. É Porque vendido tá pra todo gente. mundo, cada um dos presidentes aumenta a dívida, aumenta a dívida. Cada um com a sua desculpa, cada um com a sua versão, mas aumenta a dívida. E o presidente Alessandro Barcelos aumentou a dívida do Esporte Clube Internacional, também assim como os outros. Dito isso, ponto nova linha. Só pondero uma coisa assim, eu não estou fazendo defesa de ninguém. Eu só pondero que nós tivemos uma pandemia mundial, né? Em 2020. 20 e um pedaço de 21, né? 20 parou o futebol, né? As receitas Não, tá bom. afundaram. Então, Tá bom. acho só uma ponderação justa, né? Não, então, para o presidente Marcelo Medeiros. Não. Sim. Nessa gestão. Não, e naquela gestão estava Alessandro Barcelos também. Estava, como vice de administração. Como vice-presidente, depois como vice-futebol e tal. Isso aí. Tá, mas só para não deixar a má informação do Ribeiro no ar. Não aqui, é de- uma informação. que chutou a... Não, é mais. Tá, vamos lá, vamos Não adiante. chutaram Não, nada, pode os caras sempre gastaram os Só um tubos. pouquinho. Isso aí é o que é a tua informação com base na tua pesquisa. e Nesse tudo mais. time aqui- Vamos adiante, O que Ribeirinho. eu estou Obrigado, falando Ribeiro. é o que a Tá direção vende pra Tá. fora. Tá bom, Então não tem Ribeiro, nada a obrigado. ver com desinformação, rapaz. Obrigado, Nesse Ribeiro, time, obrigado. nesse time aqui que a gente está vendo, para mim tem um jogador que é fundamental que jogue, tá? É um jogador. E ele tá abaixo do Rômulo ali e acima do Vitão. Para mim tem que pegar o Igor Gomes e botar de lateral direito. Isso. Boa. Porque ele tem que ser titular contra o River Plate. Eu não sei se ele vai ser lindo, maravilhoso, mas ele precisa jogar na vaga do Bustos. É a primeira coisa que eu gostaria que fizesse. Depois o Maurício e o Pedro Henrique nas pontas também me agradaria demais. Me agradaria demais se fossem titulares. Por fim, deixa o Bruno Henrique o máximo que puder, mas pensando apenas em dar ritmo de jogo para ele, porque o Arangues a gente sabe que vai cansar aos 5 do segundo tempo, e aí tu precisa entrar com o Bruno Henrique. E ao ataque, Luca e Luiz Adriano, eu já não tenho muito mais esperança, Meneghetti. Vamos lá, Daniel. Objetivamente, então, em cima da enquete, né? A pergunta da enquete, né? Se o que é o mais correto é jogar com o time que vai jogar mesmo. Ó. Time descaracterizado. Impressionante. O que Jogar houve? com o time que vai jogar. Eu fico imaginando como é que tu joga sem o time que Não, entra em campo. eu me fiz entender, mas Isso eu me posso pareceu desenhar. uma crítica. Jogar com esse time que está sendo projetado. Eu acho que agora ficou melhor. Acho que tu conseguiu. Eu entendo, às vezes pensar dói. Mas vamos lá. E a definição do time que vai jogar na terça-feira. Essa equipe aí comprovou aquilo que eu falei ontem. Vai jogar o time titular sem mudança. Vai ser o mesmo time que jogou lá na Argentina. Eu tenho facilidade para defender esse time, não é só pela questão da prioridade que é a terça-feira, o jogo do ano, o jogo da gestão, como o Ribeiro caracterizou, e tudo isso é verdadeiro. E eu acho que o Inter tem que fazer todos os esforços para passar pelo River Plate, ainda que isso signifique correr mais riscos contra o Corinthians. O Inter correria riscos com o Corinthians com o time titular. E esse é o desenho que eu fiz quando o Grêmio jogou com o Cruzeiro. O Renato preservou num jogo antes, contra o Atlético Paranaense, e eu falei, todos os esforços que o Renato puder fazer para vencer o Cruzeiro, tá valendo. Então é a mesma coisa agora. Mas para mim talvez seja mais fácil que para vocês. Embora o JB tenha andado de mãos dadas no meu argumento. Porque eu vejo nesse time que está jogando aí, 4, talvez 5 jogadores que, na minha opinião, tem que ser titulares. Além do Rocher, da obviedade, o Igor Gomes, que eu defendo há muito tempo, que neste ano, ele não é mais jogador do que o Bustos, mas neste ano está jogando melhor na lateral direita que o Bustos, pois que jogue o Igor Gomes, que além de tudo agrega força física, estatura para o time. O Nico Hernandes, na minha opinião, errou 2 vezes num único lance em Bragança Paulista. Erros infantis.
Tá bem, o Rocher poderia ter saído do gol, era a estreia do goleiro O do mercado Uruguai. vai rolar. Quantos estão errando? Monumental. Mas assim, o Nico Hernandes, na minha opinião, está melhor fisicamente que o mercado. O melhor mercado é muito melhor que o melhor que já se teve de Nico Hernandes. Mas o Nico Hernandes tem força física, tem estatura, tem imposição, joga simples. Então, Nico Hernandes, na minha opinião, tem que ser titular. O Bruno Henrique só não é titular ainda porque não está na plenitude da forma física. Mas é ele quem tem que entrar quando o Arangues cansar ou quando ele quiser mudar o esquema e não o Campanharo. Então, vale para o Igor Gomes. O Maurício também é outro jogador que, se não está entre os 11, tem que ser 12º, tem que ser um jogador para entrar e mudar um score. E o Pedro Henrique tem que jogar no lugar do Wanderson, seja pela direita ou pela esquerda. Por isso que eu acho que o Cudê realmente tem que colocar esse time. O Meneghete pode fazer uma pergunta para o Lucas Dias? Lucas Dias. Lucas Dias. Bota o Lucas Dias aqui, Paulinho. Lucas, Oi. queridão. Lucas. Tá. Esse time aí que o Meneghete quer, que o JB quer, né? Modificado e tal, já treinou pós-Argentina ou não? É que essa é a grande questão, né? O time titular do Inter, por exemplo, estou pegando o time titular que jogou contra o River terça-feira, ele nem treinou ainda com bola. Tá bem, obrigado. Ele nem treinou. Ontem ele só ficou fazendo aquecimento. Tu queres que o Cudê coloque contra o River Plate um time que vai ter um treinamento Não segunda-feira? não quero isso. Eu quero que eu não quero, não me interessa. Não, Ele aí acabou tu tá de alegar. Não, aí tu tá sendo injusto com a minha tese. Eu defendo há muito tempo, desde a época de Mano Menezes, que o Igor Gomes jogue, que o Nico Hernandes, depois que a gente viu em 2, 3 jogos, seja titular. Então, eu não estou defendendo especificamente o jogo de terça. Mas a Eu prática- estou defendendo um time titular diferente do Inter. Mas isso aí é uma tese macro. Nós É, estamos eu tô falando no do jogo macro. de terça-feira. Ribeiro. Pra Não, terça-feira tem que jogar o Pedro Henrique, Terça-feira terça-feira tem que jogar o Igor Gomes na direita. Vai jogar o mesmo time que jogar o jogou lá Ribeiro. na Argentina, Ribeiro, porque não teve tempo para treinar. Mas tu dizer que vai jogar é uma coisa, eu tô dando a minha opinião. Tá bem, Eu tô sou dizendo pago pra aqui ti pelo Grupo que Bandeirante de Comunicação, muito bem pago, aliás, pra dar a minha opinião. E não Cudê- pra fechar com... Tu é da Sociedade Cudetista Porto Alegre, Já é isso? não, jamais. Eu sou. Peraí. Tu é muito bem pago pelo Muito Grupo bem pago. Bandeirantes. Tô muito bem pago pelo Grupo Bandeirantes. pra dar Eu opinião. vou chamar a direção para uma conversa, então. Eu não sou Eu muito bem tenho pago. uma reclamação pra fazer do meu sueldo. Não, eu queria melhorar meu contrato, Ô, então. Meneghete, Tu é muito bem pago. Sou muito bem pago pelo Grupo Bandeirantes pra dar Ô, opinião, Daniel, apresentar o programa. vamos bater lá na Michelle, deixa no fora resenha. disso aí. Tem uma reclamação Esse a roubo aí fazer não é quanto a comigo. isso. Eu vou falar Quanto com a ao Michelle meu que- soldo, tá tudo acordado, tudo beleza. Ah, é? É, tá tudo. Quanto ao meu vou salário. falar com a Michelle com o Meneghete, uma das alegações no pós-jogo lá na Argentina do senhor Eduardo Cudê era o pouco tempo de treinamento, correto? Ele citou, não sei o que, 4 treinos, né? Oh, eu tive 4 treinos. Então, seria uma incoerência ele chegar e dizer assim, ah, não, mas o Maurício jogou bem contra o Corinthians, o Pedro Henrique, coisa e tal, e vou, na terça-feira, mudar o time do Ele Inter. tem que mudar o time. É incoerente. Mas ele tem que mudar o time. O outro time foi melhor. Mas tem que treinar. Mas o outro time foi Tem que melhor. treinar, Meneghete. O treine, tem sábado Me ouve. vir pra treinar. Me ouve, querido. Me ouve. Sabe que eu gosto muito de ti, né? Sabe que eu gosto muito de ti, Eu né? acho que sim, né? Mas Eu gosto. às vezes Não parece, dá eu umas concordo. escorregadas, Eu mas concordo, tudo bem. eu concordo que não parece. Mas assim, ó, olha só. Eu falei com vários torcedores colorados lá em Buenos Aires. Torcedores. E vários não queriam o mercado do time. Eu sempre disse, cara, esse é o jogo pro mercado jogar. Porque ele é o único que eu tinha certeza que não ia se acovardar. E vários jogadores que eu achei que até iam tremer, vou dar um exemplo, tá? O Johnny, ponta firme lá. Johnny foi bem. Muito criticado aqui, o Johnny foi pau-ferro. Que eu achei engraçado que não aparecia na TV, que é algumas malandragens, assim. Começou os argentinos. Cara, os argentinos jogam, é incrível, assim, tu vê de perto. Os argentinos jogam assim, ó. Tá aqui, aí eles te empurram. Aí ele te deixa um cotovelo. E aí se bate a mão aqui assim. E aí fica. Aí o Johnny começou a perceber e o Johnny começou a empurrar. Começou a dar, e aí dava chutinho, e dava não sei o quê. Eu falei assim, ele tá pegando a malandragem. Ele foi bem lá. Foi a melhor partida dele, talvez, Ah, esse ano no Inter. não, Aliás, jogou ele fez muito 3 bem. jogos de excelente nível. Como o primeiro homem de meio campo. Bom, dito isso, Ribeiro, o Bustos, se ele só não deixar o espaço, como ele deixou o jogo inteiro para os caras cruzarem, se botar o Igor Gomes lá Não, tá parado, sendo injusto. já melhora. Tá sendo injusto. O mercado, que eu sustentei e disse para vários torcedores, olha, mas tem que jogar. Se ele só não pensar o seguinte, olha só, o Beltrán tá a 10 metros de mim, eu vou ficar no meio do caminho, não vou dar o bote, e o Solari vai passar nas minhas costas, se tu raciocinar que o Solari vai passar nas tuas costas e tu não pode dar o bote errado no Beltrán, tu já melhora. Mas do E jeito por que fim, tu fala, parece que é uma barbada Não, marcar o ô, Solari. e por fim, não, mas é que se ele ficasse, se ele e o René ficassem paradinhos, já melhoraria. E por fim, se tu botar o Pedro Henrique no lugar do Wanderson, e o Wanderson não foi, porque o Wanderson no lance do gol, ele faz o seguinte, né? Ele pega assim e faz assim, o cara do River tá aqui, ele
bate no cara do River e cai de costas pra trás e diz assim, falta. Então, Não, meu filho, não foi. Tu que não foi inteligente. Então o Internacional não Daniel, por ganhou favor. porque o Pedro Henrique não entrou, é isso? Hã? O Internacional não ganhou porque o Pedro não é Henrique por não isso, entrou. não é por isso, Danielzinho. Não me fiz entender, talvez eu tenha que desenhar, já diria Vocês o estão, intelectual. vocês estão com problemas cognitivos todos vocês aí. Ô, Daniel, o que eu tô dizendo é o seguinte, é óbvio que o ideal, um cenário ideal é o que o Ribeiro tá dizendo, de treinar, de ter tempo, mas o próprio Cudê diz que não tem tempo. Então não pode mudar, cara! Talvez não seja teve- melhor botar os caras sem treinar, porque os erros que estão acontecendo no Inter é inclusive de escolha de tomada de decisão. Quando, se eu tiver o Pedro Henrique na ponta e o Pedro Henrique não fizer que nem o Wanderson, que dá Mas assim, ó, de já frente tá, com o eu zagueiro entendo, e cai, só que tem já um me detalhe, ajuda. Tem um detalhe. Parece que o Internacional tem um banco de reservas repleto de soluções. Tá, mas Maurício... E esse não é o caso. Peraí, Bruno Henrique, Maurício e Pedro Henrique não te serve? Não, servem, mas eles têm uma contribuição que ela é limitada. Bom, olha só, não, gente. não são eles que mudam o ontem jogo. ontem tu disseste aqui, Daniel, o seguinte, tá? E aí eu mal caratermente, porque eu sabia que a Tu câmera tá, já tinha... tu tá marcando o que eu tô falando? Tu disseste aqui o seguinte, ó, olha só. Não, eu sou um cara justo, tento Não, ser. não é. Vou tirar a chance de responder agora. Vou te permitir a chance de responder, que é um negócio maravilhoso. Vamos lá. O que ele disse, Meneghetti? Ele falou o seguinte: vocês agora que estão pedindo o Wanderson, depois não peçam. O Pedro Henrique, depois não peçam a volta do Wanderson. Não, cara, futebol é assim. Isso aí, exatamente. Tem O toda a Wanderson razão. Tem toda a tava razão. bem pra caramba. Só que é o seguinte, o Wanderson não tá jogando Daniel bem? foi mal ontem nessa tese aí. Não, Põe o só Pedro um Henrique. pouquinho. Se Esse o Pedro Henrique debate- for mal e o Wanderson começar a ir bem, tu tem que trocar. Não Esse tem o que fazer. debate no Internacional aconteceu 500 vezes até entrar em campo, tem uma sequência de dois, Mas três assim, jogos. Por tem que mudar exemplo, tu de novo. estás muito bem aqui, tu tem que ficar aqui. Exatamente. Sei lá, eu não Se sou tu tirar ele assim. daqui, eu vou pedir pra que tu volte pra cá. Aí tu não quer, eu não posso pedir. Tá Mas muito aí bem. é diferente. E outra aí coisa. aí é meu favor. Tá, não, né? e outra coisa, e se tu for quer falar, mal, Ribeiro? e se tu for mal, e se tu for mal, a gente vai pedir. um abraço. A gente vai pedir pra tu sair. Só que se tu começar a fazer as folgas de alguém e o Diogo Rossi começar a ir mal, a gente vai pedir pra trocar. É assim que funciona. Fala, Ribeiro. Eu Tá, só mas quero fala, dizer- não faz a linha de cera, entra Tá. pra tese, queimando pneu. Tu usa óculos, né? Eu uso Parece óculos. sim, né, Ribeiro? Não sei. O que tu acha, que eu uso ou que eu não uso? Mas que percepção, hein? Olhos de Nós dois liso. usamos óculos, Meneghete, tá? Eu gostaria que o Um abraço ao JB Alexandre Lau, grande Alexandre Lau, que tá sempre na escuta do Da Donos onde? Bola. De que é o Alexandre Lau? Da Centerótica. 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 Eu tô precisando fazer um gostaria óculos aí, recomendar- display lá na Centerótica. então eu recomendaria óculos pro JB, porque ele conseguiu ver que o River Plate, entendeu? Usou e abusou do lado do Bustos. Que jogo que ele viu. Se foi o contrário, foi do lado do René. Que Foi o lado do René. O time do River Plate se fez a noite inteira. Então, por favor, menos peanuts, JB. Não. Nova. Esse agarrou no- Peanuts. Esse agarrou no- amendoim. Antes era recorte e qual é a outra? Antes, Narrativa. narrativo. Depois ele vem com o sério e agora é o Peanuts. Peanuts ele é vai uma- aprendendo palavras novas. Peanuts é uma... Faz o que tu fez é comigo uma gíria... ontem. Faz o que tu fez Eu vou comigo fazer- ontem. O é uma- Ribeiro botou na mesa pra... Agora faz o que tu fez comigo ontem. Peanuts. Espera o Ribeiro se posicionar lá e dar uma chegada nele. Peanuts é uma gíria americana, como que diz assim, Coisa pequena. superficial, é supérfluo e tal, não vai pra isso. Chico, Eu te o explico, Peanuts Ribeiro. tinha que entrar no time do Inter também. O Peanuts, Quem é o Peanuts? bom jogador. Bom jogador, mas prende mais a bola. Tá bom? Posso seguir? Tá, mas deixa eu falar pro Ribeiro. Ribeirinho, ouve-me. Ele tá no celular Ouça-me. agora. Tá no celular agora. Agora ele tá no celular, tá concentrado. Ouva-me. ali. No New canal dele. Tu tá no teu new novo canal? Não, só ia mandar um abraço pro aniversariante Endo Diogo, 33 anos, mandou no Instagram. Parabéns, querido, felicidades, tá? Parabéns. Quando ele Parabéns. começou com Endo, assim, eu tenho medo desses nomes compostos, assim, Sim, que o cara se... Tem pegadinha. Ribeirinho. Não, mas o Endo Diogo é nosso telespectador. É nosso, tá sempre parabéns falando pra ele. De vez em quando ele me xinga lá nas redes sociais. Não, pode. Existe muito disso. Sério? No Instagram tem muito disso. Ribeirinho, tu tens razão. Só que o Bustos foi muito mal. Foi muito mal. E se tu prestar atenção, aquele lance mesmo. que o mercado... Tem um lance que é na ponta direita e aí o Ezequiel Barco faz o cruzamento. O Ezequiel Barco faz o cruzamento e aí o Beltrán tá chegando nas costas do mercado e o mercado, ele vai tirar esse atrapalha, ele não tira e, por sorte, o atrapalho do mercado tirou a concentração do Beltrán, ele só não fez o gol por isso. Porque o mercado ia falhar ali, aquela jogada na direita. Se tu pegar o chute do Ezequiel Barco, que ele traz pra dentro e bate cruzado e o Rocher faz uma baita defesa, a jogada é ali na do Bustos.
Ou a outra que ele vai levantar. Chiclete tirou da câmera, ele te desplugou. Acho que a tua testa tá muito longa, acho que é isso que ele tá achando. Não, é que eu tô tendo que explicar futebol pro Ribeiro Neto. Ele não vai adiantar nada, ele não vai aprender. É o óculos, como é que é o nome do cara lá da Centerótica? Alexandre Lau. Ô Alexandre Lau, vamos conseguir um óculos novo pro Ribeiro. E eu tô de lente, tá, Ribeiro? Então não tem problema, tô vendo. Lucas, o vice-futebol do Grêmio, Antônio Brum, se manifestou sobre um jogador do Inter. Explica isso. Pois é, Meneghetti, o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, ontem concedeu a entrevista coletiva lá no CT Presidente Luiz Carvalho e voltou a falar sobre o tema Rocher, goleiro uruguaio que interessava o Grêmio na última janela e acabou vindo para Porto Alegre, mas para jogar no Internacional. E ele até, de certa forma, deu uma corneteadinha ali na direção do Inter em relação ao movimento do Inter para a vinda do Rocher a Porto Alegre. O Grêmio nunca fez proposta oficial pelo Rocher. O Rocher era um nome que no início do ano estava no nosso monitoramento, como vários outros que não vieram a público. E quando a gente contratou o Soares, pelo fato dele ser o 5º estrangeiro, a gente não fez mais nenhum movimento buscando jogadores estrangeiros. Quando a regra mudou, a gente estava precisando reforçar o ataque, então nunca mais se falou no assunto Rocher, e até eu sei que se tentou criar uma narrativa, né, de que o Inter, né, contratou o jogador que o Grêmio estava tentando contratar. O Grêmio nunca fez proposta oficial por ele. E me arrisco a dizer que pelos valores que ele veio para o Inter, eu não traria ele para o Grêmio, tá? E esses valores, Meneghetti, o Internacional pagou $1.600.000 ao Nacional de Montevidéu para a compra de Sérgio Rocher e paga mensalmente cerca de $100 mil de salário para o goleiro hoje titular. Por que eu classifiquei que é uma pérola a manifestação do Brum? Ela é saborosa. Porque o normal do dirigente é dizer o seguinte: não vou falar sobre um jogador que está numa outra equipe. Isso é normal. O Rocher hoje é jogador do Inter e o fato é, o vice de futebol do Grêmio falou sobre o jogador do Inter. Ah, alguém dirá, mas ele foi perguntado. E claro que ele foi perguntado. Ele não chegou lá, bateu na coletiva, eu quero falar sobre o Rocher. Foi perguntado, mas o normal seria isso. Não, o Rocher é jogador do Internacional, não é jogador do Grêmio. Eu falo dos jogadores do Grêmio. Esse é o primeiro ponto. O segundo, é óbvio que ele diria que o Grêmio não fez proposta oficial e talvez não tenha feito proposta oficial, mas o Grêmio sondou valores, a gente tem essa informação. Então, talvez não tenha apresentado uma proposta com papel timbrado, está aqui para o Nacional, para o representante do jogador, enfim, talvez não tenha feito isso, mas é óbvio essa manifestação. Você já viu algum dirigente dizer assim, não, realmente a gente tentou contratar o jogador tal e o nosso rival aqui contratou? Você já viu alguém dizer isso? Não. E aí vem o lado mais prazeroso da manifestação do Brum, quando ele fala que ele, como dirigente do Grêmio, não contrataria o Rocher pelos valores. Ora, em primeiro lugar, eu não sei como é que o Brum sabe os valores que o Internacional está pagando ao Rocher. Pelo menos os valores exatos, precisos, tem uma especulação e tal. E o segundo, é um palpite perigoso para se dar. E a banca pode pagar e ele pode receber. Tem o Grenal, Rocher falha, tem um desastre, toma 2 frangos, ele vai dizer, eu tinha razão. Tem um Grenal, o Inter ganha, o Rocher fecha o gol, ele vai ser cobrado por isso. Futebol é assim. O futebol é assim, não tenha dúvida nenhuma, mas é óbvio que a manifestação do dirigente gremista é meio um desdém, assim, sabe? É uma coisa meio... como é que eu vou dizer? É que o Grêmio queria o Rocher e agora o Rocher passou a ser caro. É que o Grêmio namorou o Rocher. Se foi feito com papel timbrado ou não, provavelmente não tenha sido, mas o Grêmio namorou, tanto que o torcedor do Grêmio ficou nessa expectativa há quanto tempo? Já aconteceu isso contigo, Ribeiro? De tu namorar alguém e outra pessoa lá e levar Vamos trocar o rumo da prosa, Ribeiro. Volta pro Rocher. Sim. Ribeiro, por favor, volta pro Rocher e pro Bruno. Não, mas fala olhando pra câmera se sim ou não. Sim, óbvio. Acontece com todo mundo. Ou você é uma pessoa perfeita, 100% infalível e tal. Vamos lá. Não, né? Esses assuntos pessoais, então, depois vocês ali no Bar Canal 10, no almoço agradável. Voltando então pra bola. Eu quero dizer pra você o seguinte. Desconcentrei. O Grêmio namorou. Ele lembrou de uma namorada da infância que ele queria na escola e aí veio... 5 anos atrás? Não, De 10 anos, quando é que tu falou? Não. 10 anos atrás? Da infância. Eu entendi de 5 anos atrás. Não, uma namorada da infância que na escola... Eu tenho uma passagem terrível. No dia 31 de dezembro, eu tinha lá meus 18 anos de idade, eu tomei um chute na bunda. Faltando 3 horas pro ano novo. Que coisa pior. Sério? Sim, acontece. Não, teve um conhecido meu que uma vez terminou com a namorada no Dia dos Namorados. Era isso, né? Era algo assim.
Não sei. Tem um Vamos conhecido lá. meu. Segue, Ribeiro. Eu vou te dar depois da receita para tu não tomar um chute na bunda, Ribeiro. Qual vou te é dar a a receita. Vou te dar, daqui a pouco eu dou pro Ribeiro. Vamos lá, Ribeiro. Tá bem. Mas isso faz parte das nossas vidas, tá? Ganhar e perder é do jogo, não tem problema. Empatar Como, também aliás, se empata às vezes. às vezes se empata para não haver prejuízo, tá? Então, assim... Tu tá empatando há muito tempo, né, Ribeiro? Para não ter prejuízo. Ah, tá difícil. Tá, o JB te recolhe, recolhe, por favor, JB. Deixa a gente conduzir o programa. O aqui, JB que gosta de abrir gaveta, abre a gaveta e vai Vamos pra lá, dentro. Ribeiro. Rocher, Antônio Brum, Internacional, goleiro. Desestabilizei Então, total. não, eu até sou muito tranquilo com isso aí. Eu quero dizer para vocês que o Grêmio, nesse caso, o Grêmio não conseguiu contratar o Rocher. Essa que é a grande verdade. Não é verdade isso. Não é verdade. O Grêmio não contratou o Rocher porque não quis. Não O Grêmio não contratou o Rocher porque não quis. Não é. O Grêmio buscou ampliar o mercado para buscar outros jogadores de fora do país. E aí entendeu-se que não teria que queimar cartucho no goleiro Não é porque isso. tinha outras prioridades. Posso dar a minha, então, depois dessas gavetas todas? Não, tô te dando a O informação. fato é que dentro dessa coisa que eu achei desnecessária do Brum, há uma verdade. E a verdade é a mais importante, na minha opinião. Qual é? O Rocher, depois que os investimentos que o Grêmio fez, se tornou uma negociação cara para o Grêmio. Tá bem. O Grêmio não tinha Tá, dinheiro para me contratar tira o uma Rocher. dúvida, Meneghetti. Houve uma... Eu até perguntei pro JB no momento que o Ribeiro falava. Houve uma manifestação pública do Inter em relação ao Soares, alguma coisa que era um jogador muito caro nesses Não, pelo moldes, contrário. não sei o quê. A gente Daqui sabe- a pouco é 1-1, velho. É a chance Não, que o Grêmio teve, teve acho que de não teve, responder. Não, a gente sabe. Eu sei que nos bastidores se dizia isso. Tanto que a gente sabe que o Rocher, que o Soares teve alguma situação no Inter, foi oferecido, que eles conversaram sobre o Soares no Inter, e o Inter nega, para tentar se preservar. Mas a gente sabe, tu sabe também sim, quanto eu eu, sei. tem conversa, O Inter teve chegou- conversa, Só inclusive... foi oferecido ao Inter. E teve conversa inclusive com o próprio jogador. E o Inter foi e fez... Na minha opinião, o Inter errou em não contratar o E o Soares. Inter achou que não valia a pena, que era um cara velho, que era um cara que tinha caro, problemas e e tal. caro, o Inter e avaliou. caro, e caro. O Inter avaliou, beleza. Isso aí. Só que assim, o Inter nega pra se preservar, porque sabe que o cara tá arrebentando no Grêmio, Grêmio vai e fazer a se mesma preserva. coisa. Então assim, o Inter nunca fez a corneta provocação. Sobre o Rocher, cara, eu tô um pouco dividido, porque, de alguma maneira o Inter era um jogador que o Grêmio queria, o Inter contratou, mas assim, Meneghetti, também a gente precisa ter uma coerência aqui. O Grêmio pagou 1,5 milhão de euros pelo Rodrigo Eli. E se pegasse esse 1,5 milhão de euros, contratava o Rocher. Então, de alguma maneira, é uma escolha que tu faz. O Grêmio preferiu investir a grana que ele tinha, que é pouca, num zagueiro e não num goleiro. Tu certo. entendeste o que eu coloquei? Escolhas. Porque o Rocher é $1 milhão pro Nacional, mais os impostos da operação e mais a comissão do empresário. Então dá um pouco mais de $1 milhão. O salário dele é caro para goleiro, $100 mil, começa em R$500 mil, então tem mais alguma outra situação, então é mais de $500 mil. Então é um goleiro caro. Mas o que o Inter disse... O que o Inter disse? O John custaria R$5 milhões junto ao Santos em dezembro. Se tu pensar, vai ser muito parecido com o Rocher. E para o Inter, John e Rocher, o Rocher é mais. Como jornalista, eu acho maravilhoso o que eu disse o Brum. Acho maravilhoso, acho lindo. Que ele disse, eu não contrataria o jogador que o Inter contratou aí por esses valores. Mas como dirigente eu não falaria. O normal, por isso que eu acho que é prazeroso ver um dirigente falar espontaneamente e o sentimento dele. É legal isso. Não é o comum, não é aquilo que estamos acostumados. Eu não faria, eu acho que o Brum passou o sinal vermelho, falou um pouquinho demais, mas eu acho bacana, eu acho legal. Também não é nada também fora do outro mundo, não é nenhuma deselegância, nenhuma descortesia, nada. Ele deu a opinião dele, eu não pagaria isso. É que a gente não está acostumado com esta sinceridade. Mas foi talentosa. Foi talentosa. Tu pode falar o que quiser, mas ela foi talentosa. Foi. Claro, eu não falaria no lugar dele, né? Por conta de que o Rocher vai enfrentar o Grêmio mais uma vez esse ano, né? E o ano que vem a gente não sabe quantas. Podem se enfrentar e aí vão perguntar pra ele, aí, continua achando que é caro? Quando ele jogar bem. Quando ele jogar mal, vai se dizer. O Bruno tinha razão. É que o futebol acabou com isso, né, o Meneghetti? A violência se justifica de forma equivocada esse tipo de procedimento de dar uma cutucada no rival, que é bacana. Eu acho que valoriza um pouco esse duelo aí. Por causa da violência. Não, aí se perdeu com o tempo. O jogador hoje não provoca mais, não tira onda da forma que tirava. A violência... Não, sonhei, como o Lima dizia, sonhei que fiz gol em Grenal, ia lá, fazia... Aí tinha a comemoração, aquela do Renteria, acabou, cara. A violência existe porque nós temos uma sociedade que é doente, né? E aí a graça do futebol ela se perdeu.
Mas aí eu faço também uma meia-culpa, tá? E eu acho que a gente está debatendo o assunto aqui de maneira... Aliás, o Chiclé lembrou o Soares fez isso, né? Fiquem tranquilos, gremistas, que eu sempre faço gol em clássicos. Claro, é isso. Claro. E fez mesmo. E fez. Não, e a gente debateu aqui, muita gente disse, vocês estão polemizando. Não, a gente está debatendo, e eu disse assim, ele falou que faz gol em clássicos, e no primeiro Grenal ele vai ter que ser, vamos dizer assim, cobrado é uma palavra que parece que tu está cobrando, cara. Mas ele vai ter que fazer... A gente vai repercutir se ele fizer ou não fizer o gol no Grenal. Mas não era só naquele Grenal, estava claro. Mas valia para aquele Grenal. Sim. E eu acho que aí vai uma responsabilidade nossa da imprensa. Eu lembro muito bem que em 2006 o Roberto Carlos chegou na Copa do Mundo e disse assim, não, Brasil, a gente chegou aqui para ganhar a Copa. Nós queremos ganhar a Copa. E estou fazendo minha culpa da imprensa, que tem gente que diz, vocês não erram. Não, erramos. E a imprensa toda começou a repercutir. Olha o Roberto... Sim, tu quer cara pálida? Tu quer que o Roberto Carlos fale o quê? Viemos para perder. Viemos aqui para perder a Copa. Se tudo der certo, vamos cair na primeira fase. Tu entendeu? Tem que chegar lá para cobrar. Para cobrar não, para falar isso. Aí é o maracanaço do presidente Guerra. Isso. Sim, mas tu quer que ele fale o quê? É isso aí, viu, Ribeiro? Isso é pra ti. Discurso que criticou o presidente Guerra, porque ele falou ontem. Falou informalmente. A gente tem a expectativa, quem sabe a gente vai lá e não faz um maracanaço. Lindo isso aí. Eu não critiquei o presidente Guerra. Tu criticou quem? Critiquei a manchete. Quem publicou só contextualiza, porque talvez a galera não entendeu. Ontem o presidente, o Grêmio teve uma iniciativa elogiável, louvável, maravilhosa. Reuniu lá um grupo de jornalistas. Isso vai ser feito a cada 45, 60 dias, com um café da manhã, uma troca de ideias. E perguntas, uma conversa informal, que não é aquele quebra-queixo, como a gente diz, que a gente pode perguntar e dizer, não entendi, como é que é, fala mais sobre isso. Tal, com 10, 12 jornalistas, eu estava lá pela Bandeirantes, o Diogo Rossi também estava lá pela Bandeirantes. E aí, quando o presidente, numa questão que eu fiz ao Brum, sobre o que o Soares deu em troca para que chegasse num acordo, eles falaram, não, deu em troca que ele não vai fazer o tratamento no joelho com o médico espanhol agora, isso vai ficar para depois de encerrada a temporada, ou quando o Grêmio achar conveniente. Tá bem. E aí o presidente falou, não, nós ponderamos para ele, né? Nós estamos bem no Campeonato Brasileiro, na fase avançada da Copa do Brasil, vamos ao Rio de Janeiro lá, quem sabe a gente vai lá e não consegue fazer um maracanaço. Algo normal. Algo normal, é legal. E o Grêmio tem que acreditar que é possível, gente. E se o presidente não fala isso, alguém da imprensa ia dizer. Claro. Ia virar uma manchete. Quem sabe noite de Maracanã, alguma coisa assim. O errado seria o presidente dizer, não, a gente já está até perdido contra o Flamengo, não tem mais chance. Aí sim tá errado, né? Não, e aí aquela história é a seguinte, porque aí às vezes, inclusive as entrevistas são engessadas. Tu quer um cara que é maravilhoso, nível intelectual altíssimo, é o Jeromel. Só que o Jeromel, ele fez alguns treinamentos na vida dele, inclusive quando ele virou capitão no Colônia, tu vai pra entrevista do Jeromel, é só resposta óbvia. Só pra não se complicar. Não falar nada que não... Sabe, tudo protocolar. Aí é um saco até pra nós. Não é bom pra nós. Então, assim, isso vai da nossa responsabilidade saber, e às vezes a gente erra, né, nessa dosagem, né, Ribeiro Neto? A gente erra nessa dosagem de ver um ato errado onde não está. Eu vou dizer o que está acontecendo. Está acontecendo que agora o Lucas Dias vai nos trazer o provável Grêmio para domingo encarar o Vasco da Gama no Rio. Que deve ser, Meneghetti, um time bem semelhante ao que jogou na Serrinha, em Goiânia, contra o Goiás, no empate 1-1 no último final de semana. Existe uma dúvida, se o técnico Renato vai manter os 3 zagueiros, e aí sendo Bruno Alves, Kahneman e tendo o Gustavo Martins, ou se ainda ele vai colocar Ferreira. É uma dúvida que existe na equipe. Mas o provável Grêmio tem Gabriel Grando no gol, João Pedro na ala direita, Bruno Alves, Kahneman e Gustavo Martins, o trio de zagueiros, e na ala esquerda o Reinaldo voltando de suspensão. Vila Sante e Carbajo, a dupla de volantes, Bitelo mais à frente, Natan Pescador, ou até o Ferreira podendo aparecer por ali, depende da zaga, e Soares na frente. Destacando, todos os reforços do Grêmio estão regularizados no BID, mas quem deve ser relacionado para o jogo contra o Vasco é o argentino Lucas Besozzi. Olha só, pessoal, esse jogo do Grêmio contra o Vasco da Gama, que é um adversário desesperado para sair da zona de rebaixamento, e não vai ser fácil para o Vasco, que o time tem muitas limitações, é um jogo importante. Porque se é verdade que o Grêmio, do ponto de vista de alcançar o Botafogo para brigar pelo título hoje, está, não vou dizer inviabilizado, está numa situação de improbabilidade, o Grêmio precisa se consolidar no G4. O Grêmio precisa se afirmar no G4. E o Grêmio está na porta do G4. Portanto, Daniel, é jogo para ganhar. O Grêmio tem que ganhar os 3 pontos para se consolidar e para ainda deixar o Botafogo ali no radar esperando uma derrapada. Esse é o jogo que tu, na situação do Grêmio, tu é obrigado a ganhar para fazer o plus contra quem está na ponta de cima da tabela. Então o Grêmio não pode deixar passar essa oportunidade.
tendência é de vitória. Eu não acho que o Vasco vai impor dificuldades pro Grêmio. Não tem... Tu acha que é barbadinha? Não tem feito... eu não gosto muito desse termo, que eu acho um pouco desrespeitoso, assim, né? Mas o Vasco tá mal, né? Não adianta, a campanha do Vasco tá a prova disso aí. Jogo perigoso, Benedito. Jogo perigoso. Não, me explica assim, ó, Ribeiro, eu vou te pedir por gentileza, porque tem algumas coisas no futebol que eu não entendo. Tu tá ganhando de 2-0 é perigoso. Não, é bom estar perdendo por 2-0. Como é que, onde é que está o perigo de enfrentar o lanterna da competição, que é o time que não consegue ser melhor que ninguém? Danielzito, sabe que eu tenho um apreço muito grande por ti. Pode me chamar de burro de uma forma elegante, não tem problema. Vai fazer. Eu gosto de ti pessoalmente. Então, bambambam, né? Lá vem a chinelada, ó, melhor narrador esportivo do estado do Rio Grande do Sul. Lá vem a chinelada. Dito isso, Bom, agora começa. Eu não vou desenhar porque tu não precisa. Tu tem bons valores cognitivos aí, entendeu? Ainda. Então, assim, Tá perdendo, mas tem ainda. Tá bem, esse é o Ribeiro então, Neto. assim, Ribeiro me chama de burro que é melhor, cara. Então, assim, ó, me ofende mesmo. a obviedade, se é pra dizer o óbvio, tá tudo bem. O Vasco é lanterna, o Grêmio é o quarto colocado. O Grêmio ganhar do Vasco como obviedade. Primeiro lugar, que futebol não é assim. Segundo lugar, a minha preocupação é muito mais pelo Grêmio do que pelo Vasco. Vamos combinar entre nós aqui. O time do Grêmio está desempenhando mal. E o Vasco está desempenhando bem. O Vasco está desempenhando bem. Faz a coçadinha, aquela coçadinha. Quando ele se irrita, ele vem, coçadinha aqui, dá 4 coçadinhas aqui. É na parte que tem mais cabelo. É pra arrancar as ideias, vai lá. O Kahneman tá fora da partida, a gente até deu que ia ser o Kahneman, mas não é. A zaga deve ser Bruno Vini, Bruno Alves e Gustavo Martins. Portanto, como os dois estão desempenhando mal, é que eu apostei na KTO em empate. Deu para entender agora? Não, tu pode aconselhar, Ribeiro, mas assim, ó, o objetivo do Grêmio está muito claro no campeonato. Esse jogo o Grêmio é obrigado a ganhar. Tem que jogar mais para ganhar, Daniel, tem que jogar mais. Ribeiro, é que eu acho que tu desconsidera, tu tá tratando só o problema do Vasco. E tu não considera que o Grêmio precisa dos 3 pontos. Não, o Grêmio precisa, mas o Grêmio está desempenhando mal, Meneghete. Está desempenhando mal. E assim, tem alguma informação? Vai entrar alguém novo? Tem alguma novidade no time? O Berçoso vai jogar? No time titular, não. Luan vai jogar? O Berçoso saiu no bid já? Não Hein, Lucas? Berçoso tem condição de jogo já? Todos os reforços do Grêmio já estão regularizados no bid, tá? Todos. Mas a tendência, até pelo que teve no jogo treino de ontem, foi 2-0 contra o São José e o Bessosi fez 2 gols. Ele até tem mais chance de viajar. A gente está acompanhando aí na tela o jogo treino que aconteceu ontem à tarde, 2-0. E o 2-0 só aconteceu a partir da entrada do Lucas Bessosi e do time que era reserva, pelo menos, no treino de ontem. A gente está vendo esse primeiro gol dele com a perna esquerda. E detalhe para o segundo gol que a gente vai acompanhar na sequência, tá, Meneghete? Porque é um belo gol do Lucas Bessosi, tem condições já de jogo, não só físicas, mas também burocráticas, está regularizado no bid. E a gente ainda vendo o primeiro gol dele de perna esquerda e agora vem o segundo gol dele, que é, olha, um belo gol, tá? Vai receber ali na entrada da grande área, vai de perna direita, encobrindo o goleiro do São José, 2-0, 2 gols do Lucas Bessosi. Bom, eu quero dizer o seguinte, ó, a gente conhecendo o Renato não está perdendo tempo, vai levar a Bessosi. Se tiver mais alguém, vai levar também, talvez o João Pedro, e o Bessosi vai pro jogo. Vai entrar no decorrer do jogo. Para mim, o que mais chamou a atenção no primeiro gol ali foi a ida à linha de fundo do André Henrique. E depois, esse segundo gol... E aí ele já dá um calor no Ferreirinha também. Embora o Ferreirinha tenha entrado bem no último jogo, tá? Ferreirinha entrou bem no último jogo. Pro Grêmio, o Iturbe vai ser o ponta pela direita e o Bessosi o ponta pela esquerda. E o Ferreirinha começa esperando. Não tô dizendo no time titular, tô dizendo que são as posições dele. Aí vai ter Ferreirinha e Bessosi pela esquerda, na direita Bitelo e o próprio, aí ele é bem mais atacante, mas o próprio Iturbe pela direita. Isso que tu tá colocando aí, Meneghete, é importante pelo seguinte, até fiz um vídeo, Ribeiro, no meu New canal. Parabéns, como é que é o nome do teu canal? Daniel Oliveira. Narrador Daniel Oliveira. Coincidência, é o mesmo nome dele, né? Coincidência. E tu tem código lá ou é só Ribeiro o código? Não, tem. Qual é teu código? Menegas, dele é Menegas. O teu código é Menegas? É Menegas o teu código? Não, o código Menegas não dá, porque o Menegas já tira todas as... Meu é Daniel. Tu vê, né, Ribeiro? Coincidência, mesmo nome, né? Teu código e tal. O Ferreira é um jogador que corre risco de perder espaço no Grêmio, tá? Pelo seguinte... O Bessosi é o jogador que tem a característica do atacante que o Renato pediu. Tanto que se apresentou o material para ele, ele gostou, foi lá e autorizou. Não achei. E o João Pedro é um jogador que pode jogar do lado do Soares. Como é que fica o Ferreira?
O Ferreira pode jogar na direita ou corre por fora? O Ferreira é um jogador que ele não pode perder tem espaço condições no de Grêmio, jogar Vai 90 perder minutos. espaço. É? Depende se o Bessosi confirmar a expectativa, vai perder Não, espaço. eu tô falando isso porque eu gosto do Ferreira, mas eu acho que vai acontecer ali na frente. Calma, Ribeiro. Não poderia o Grêmio mudar o seu esquema a partir desse jogo, Meneghete? Acho muito cedo ainda, Ribeiro. Mas lá Porque na adianta frente... ter pontos de velocidade se Renato não estão treinou, todos... né? Não tirar treinou um com zagueiro, todos, né? né? Todos no banco. Renato fez jogo treino dos reservas contra o São José, né? É isso São aí. José, o time, então Tá. não treinou. Alguém saberia me dizer qual foi o sistema tático do Grêmio nesse treino? Ah, boa pergunta. Eu não sei se o Lucas Dias estava Jogou com no treino. 2 ou acho que 3 não. zagueiros, É, né? eu gostaria de saber. Boa O pergunta. Diogo Rossi vai saber. O Grêmio jogou com 2 zagueiros no jogo treino. E aí até o Diogo tem trazido, o Leonardo Sonda também na Rádio Bandeirantes, de que sim, existe a possibilidade, a gente trouxe o provável Grêmio, de quem sabe o Ferreira aparecer na vaga do Gustavo Martins. Aí a zaga teria Bruno Alves e Bruno Vini, 2 zagueiros, João Pedro na lateral direita, o Reinaldo na lateral esquerda e o Ferreira lá na frente. Ô, Lucas, já emenda aí a situação do Internacional, mobilização para terça-feira, jogo pela Libertadores da América. É uma mobilização, Meneghetti, não só em relação ao time, como a gente falou, a possibilidade de muitas reservas amanhã contra o Corinthians. Mas a gente tem sentido, o JB até também pode ressaltar isso, que lá em Buenos Aires, depois da derrota contra o River, tinha um clima de abatimento, natural pós-derrota. Mas no outro dia, a partir da reapresentação do Inter e conversando com algumas pessoas do clube, a gente tem sentido uma confiança muito grande e uma mobilização enorme. Os ingressos já estão esgotando, já quase esgotados praticamente. Devemos ter 45 mil torcedores na terça-feira no Beira-Rio contra o River Plate. O Ener Valencia fez uma publicação no seu Instagram também, no dia seguinte, após a derrota contra o River, agradecendo ao apoio dos torcedores que foram até a Argentina e falando que agora é hora de ir todos juntos para a decisão dentro do Beira-Rio. Até o destaque ali para o Vaguinha, que comentou a publicação do Ener Valencia. E o Magrão também, eu tenho aqui engatilhado, fez uma publicação dizendo: agora é intervalo de jogo, 2-1 para eles. Os próximos 90 minutos o Beira-Rio vai ferver. Bem-vindos ao Inferno Vermelho. Agora é mobilização total para pegar o River na terça. Vamos ao intervalo. Na volta a gente volta com mais donos. Lucas Dias, na live do YouTube, conversando com todos vocês. Vamos lá. Já estamos na live do Iturbe aqui, a live do Iturbinho aqui. Vamos lá, 17 mil pessoas nos assistindo e só 1.700 likes. Pô, lamentável, tá? Lamentável. Já deixa o like aí, pô. Não vai... Não machuca o neném assim, já deixa o like aí. Live dos Donos da Bola começando, vamos lá bater um papo, aquela resenha fraca, resenha marota. Eu gosto da resenha fraca, hoje é sextou, né? Hoje vai ter resenha fraca. E é isso aí, vamos lá. Quem mandou aqui? O jogador, é sempre a mesma coisa, já vou dizer o placar, River 2, Fiasquento 0. O jogador não tá confiando no Internacional, não tá confiando no jogador, um abraço. Quem mandou aqui? Chico Kim. Lucas, vamos falar de nível técnico? Não, essa aqui não dá. Cara, o Chico Kim sempre vem pra arrastar, impressionante. Tem o Ribeiro Ereto, pô, os caras tem o CCD com cabelo aqui também. Vamos lá. Rogério, Lucas, manda um abraço pra minha prima, a Patrícia quer alguma coisa, foi de vocês. Um abraço. Quem mandou aqui? Jorge Langoni, JB tá carente? Cara, eu acho que não. Júnior Canário, Lucas, em casa a gente resolve sempre. Em casa tem que resolver. Lucas Lopes, Lucas Dias, está com a sua capacidade cognitiva plena? Nunca esteve, mas um dia eu vou chegar lá. Um dia eu quero ser que nem o Ribeiro, já falei. Quem mandou aqui? Quem não tem troféu comemora com chapéu. André Polinário. Vocês acharam que é chapéu? Eu acho que é chapéu. Eu acho que configura chapéu. Chapelismo. Ronaldo Dornelles. Lucas, tu é muito colorado. Será? Pode ser. Depende do dia também. Então vamos lá, né? Terça-feira é muito colorado. A quarta, dia 16, Grêmio e Flamengo, muito gremista. É do jogo, vamos lá. Quem mandou aqui? Inter acertou muito na contratação do Rocher, mandou dormir o 4. Sim, concordo. Pietro Rigatti, Lucas, o Al-Hilal. Ele botou outra coisa, mas é o Al-Hilal. Vai vender o Cuejar pro Inter? O cara tá no Al-Shabaab já, meu. Calma. Quem mandou aqui também? Lucas, cadê o cabelo na régua? Ricardo, 1978. Vou agora de tarde, antes da Atualidade Esportiva, segunda edição, na Rádio Bandeirantes, inclusive. Daqui a pouco, termina os Donos da Bola, tu vai pra Rádio Bandeirantes. Quem tá ouvindo na Band, os donos, já vai ficar aí, mas vai depois pra ouvir o apito final no comando do Danielzinho, Daniel Oliveira. Quem mandou aqui? Chico Kim, cadê o Coronel?
Coronel só na delegacia, velho. Juliano Soares Sampaio, tu é deles? Sim. Rango, qual que é a boia hoje? O que a gente tem hoje? Sabemos? Como é que é? Tá. Custava botar no cardápio sobrecoxa? Tem que ser sobrecoxa fubá. Miguel, velho. Tchau. Resultado final da nossa enquete interativa, projetando o time de Cudê para a partida deste sábado contra o Corinthians. Pensando na decisão contra o River, como você escalaria o Inter para o jogo deste sábado? Decisão contra o River na terça, jogo contra o Corinthians amanhã, 6h30 no Beira-Rio. Com titulares, força máxima, pouquinho menos de um terço, 28%. Time misto, 40%. Reservas, um terço, 32%. Obrigado a você que nos acompanhou na Rádio Bandeirantes FM 94.9. A gente volta na Rádio Bandeirantes às 7 com o Donos da Bola versão rádio e aqui na TV nós voltaremos na segunda-feira ao meio-dia. Alexandre Mota, boa tarde. Boa tarde, Menega. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. O pessoal já arriscou palpite para o jogo de amanhã, não? Eu acho que empata 1-1. 1-1? É, o Ribeiro foi numa linha do 0-0. 0-0. Danielzinho. 1-1 também, JB. Eu botei empate, tá? A KTO tá pagando 3-1. Tá pagando bem a KTO. Vou reforçar em 3-3 de ontem, que a gente falou. Mas aí é palpite ou é desejo? Não, é desejo. Quer dizer, tu é corintiano, soma um pontinho fora de casa, não te É, compromete com os pra não colorados. arranjar encrenca com ninguém, 3-3. Tu tá muito bem. Bastante gols, emoção. É isso aí. Narradores felizes da vida. Isso. Ótimo, ótimo. Gostei dessa, Mota. Boa, né? Boa sim. Bom final de semana Mota. pra você. Baita programa pra ti. Valeu, Menega. Grande abraço. Ó, segunda tem mais, hein?